Olá, meus queridos estudantes do curso de Letras, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de prática pedagógica aqui no canal no YouTube. E eu acho que vocês devem estar estranhando um pouquinho essa aula, né? Tendo em vista que até então nós estávamos trabalhando apenas com slides e a voz ao fundo, mas a partir de agora, era um desejo meu e estou conseguindo concretizar a partir desta aula, nós teremos um novo mecanismo de desenvolvimento das nossas videoaulas através do YouTube, com gravações aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso material, né? Então, sem mais delongas, vou trazer para vocês aqui a nossa vinheta. Temos sim uma vinheta a partir de agora e em seguida vamos falar um pouquinho sobre ensino híbrido, beleza? Vamos lá! Agora que fomos apresentados a vinheta, nós podemos começar a nossa aula de prática pedagógica, que hoje terá como tema principal o ensino híbrido. O ensino híbrido também é chamado de Blended Learning ou B-Learning, como queiram chamar. Trata-se de uma metodologia ativa que busca integrar a tecnologia à sala de aula. Afinal de contas, no cenário educacional qual estamos inseridos na contemporaneidade, temos a tecnologia como nossa aliada, tendo em vista que agora nós podemos fazer uso de ferramentas tecnológicas em prol da aprendizagem. E essa aprendizagem terá de ser significativa, uma vez que a tecnologia, agora enquanto aliada do profissional docente em seu exercício, em sua didática, em sua prática pedagógica, poderá reestruturar o cenário educacional e, de imediato, contribuir significativamente para o processo de ensinagem. Portanto, apresento a vocês uma definição sobre ensino híbrido. Depreendamos que a modalidade de aprendizagem híbrida, o Blended Learning ou B-Learning, busca combinar práticas pedagógicas do ensino presencial e do ensino à distância com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos em ambos os ensinos. Nessa perspectiva, debates e orientação são fundamentais, mas a integração de ferramentas digitais a fim de que possamos, de fato, estabelecer o ensino online como parceiro do ensino presencial, bem como as pesquisas de campo que tendem a contextualizar o saber científico de cada componente curricular, aliadas à leitura e à realização de exercícios, integrando de fato o conteúdo a projetos e atividades que façam o educando pôr a mão na massa, de fato vão fundamentar o ensino híbrido. A partir da definição que acabamos de visualizar, percebemos que o ensino híbrido tenta integrar o ensino presencial e o ensino online numa mesma prática didático-pedagógica. Mas e a educação semipresencial? Não seria a mesma coisa? Não. Por quê? Porque enquanto a graduação, a pós-graduação semipresencial visa desenvolver competências e habilidades em espaços tanto virtuais quanto presenciais de forma dicotômica, onde cada modalidade desenvolve a sua tarefa, a sua aprendizagem, a nossa prática do ensino híbrido tenta integrar ambas para que o ensino online seja mais uma ferramenta atrelada ao ensino presencial, ou seja, ela será responsável por integrar a aprendizagem e não defini-la como sendo desenvolvida apenas em um ou em outro, mas sim permitindo que a transição entre esses dois meios culmine de fato na aprendizagem do educando.
Nessa perspectiva, muitas vezes o ensino híbrido pode ser remoto, no qual o professor cria espaços para difusão de conhecimento, seja através de ferramentas como chats, né? Como por exemplo o WhatsApp ou o Messenger e tantos outros apps ou softwares que visem a comunicação através de redes sociais, bem como ferramentas de difusão de vídeo, como o próprio YouTube, e outras mais complexas, né? Como as de videoconferência, como o Zoom, Hangouts, Skype, ou até mesmo o Google Classroom, criando uma plataforma de aprendizagem virtual, uma sala de aula virtual. Eu vou apresentar alguns desses apps para vocês, desses softwares para vocês, e a gente volta a discutir sobre o ensino híbrido. Vamos lá? O ensino híbrido trata-se de uma proposta que visa integrar o ensino presencial e o ensino online. E para tal, alguns apps e softwares podem proporcionar uma maior abrasividade do educando neste cenário de hibridismo. Portanto, o WhatsApp, que hoje é uma das ferramentas de conversação mais utilizadas pelos jovens, traz a possibilidade de desenvolvermos chats, bem como fóruns que permitam a difusão de saberes. Além disso, algumas de suas funcionalidades não podem ser descartadas, tal como o estabelecimento de chamadas por áudio e por vídeo, a troca de materiais de mídia ou não, bem como o envio da própria informação digitada. Além disso, o Instagram, que também funciona de forma semelhante, ainda permite a divulgação dos trabalhos outrora produzidos pelos educandos com indivíduos pertencentes a outras comunidades escolares, que, consequentemente, propiciará o desenvolvimento de relações interpessoais. O YouTube difunde os trabalhos produzidos na forma de vídeo, mas também permite a visualização de trabalhos produzidos por outras comunidades escolares, bem como outros grupos de ensino híbrido. Além disso, o Google Classroom, também conhecido como Google Sala de Aula, funciona de fato como uma sala de aula virtual, podendo o professor desenvolver atividades e outras propostas que visem a integração de questionários, presenças virtuais e também difusão de arquivos de mídia ou não. O Google Forms pode ser atrelado ao Google Sala de Aula e permite o desenvolvimento de questionários, testes, atividades avaliativas, dentre outras, e até mesmo a construção de questionários informativos que servirão ao professor como diagnóstico para o desenvolvimento das atividades de ensino híbrido. Além disso, a ferramenta Zoom também funciona muito bem na instauração de diálogos, videoconferências e aulas virtuais, a qual o professor poderá projetar inclusive a tela de seu computador para socializar slides, bem como instruções acerca de acesso de sites e até mesmo promover entrevistas com outros profissionais que poderão estar em outro local, mas que de imediato poderão ofertar uma conversa aprazível junto aos educandos em sala de aula. O Skype permite de forma semelhante tal atividade e também funciona como um espaço para a instauração de videoconferências, assim como o Hangouts. Agora que fomos devidamente apresentados ao ensino remoto, voltaremos a discutir acerca do ensino híbrido. E, para tal, eu gostaria de enfatizar que ele não necessariamente precisa ocorrer num espaço extraescolar, ou melhor, num período extraclasse, porque
enfatizar isso, porque muitos professores compreendem que o ensino híbrido, de fato, é uma associação entre o ensino online e o ensino presencial, mas eles tendem a ter uma aversão a este tipo de ensino, a esta metodologia ativa, tendo em vista que não querem ter o trabalho de exceder, extrapolar o horário da aula e, em casa, desenvolver atividades junto ao educando. Eles não querem dar mais aulas do que já estão sendo, de fato, engajados a trabalhar no espaço escolar. Portanto, eu devo enfatizar sim que o ensino híbrido poderá ocorrer dentro do espaço escolar, dentro da sua aula, tendo em vista que ele é nada mais nada menos que a integração das tecnologias e da internet em prol do ensino. Portanto, você, professor, poderá desenvolver dentro da sua aula o que nós chamamos de estações, para que teu estudante rotacione sobre elas e possa aprender através das múltiplas inteligências que já já eu vou falar a respeito de Howard Gardner e sua teoria das múltiplas inteligências. Mas a princípio eu quero falar das estações. O que são as estações? São núcleos que se propõem a desenvolver atividades diferenciadas dentro de um mesmo espaço. Como assim? Professor, desenvolver uma atividade de ensino híbrido requer muito do senhor, mas no que concerne a tua criatividade. Como assim? Bom, imagine que eu tenha que trabalhar um dado conteúdo na minha disciplina, no meu componente curricular. Bom, esse conteúdo pode ser trabalhado de múltiplas formas. Eu posso trazer um texto que poderá ser lido e discutido com os colegas do educando e pode também, quem sabe, ser apresentado na forma de música ou na forma de vídeos, na forma de, sei lá, construção de gráficos, tabelas, enfim. E neste ensejo, seria muito interessante trazer todos esses recursos para o estudante aprender com todos. Mas se você tentar desenvolver essa atividade com uma turma inteira de 30, 40, 50 alunos às vezes, é meio improvável que você consiga, de fato, desenvolver todos. Portanto, o estabelecimento de estações acaba viabilizando essa situação. Claro, é uma prática disruptiva, portanto, você terá que quebrar um pouquinho o tradicionalismo da sua sala de aula. Seria interessante que fossem desenvolvidos esses núcleos de estudo, estas estações, em ambientes diferentes. Talvez no laboratório da escola, no espaço de lazer da escola, na quadra, quem sabe na biblioteca. Acho que é muito importante fazer uso da biblioteca e, inclusive, integrar os profissionais da biblioteca à tua prática de ensino híbrido e propor que na biblioteca, por exemplo, hajam dois núcleos, hajam duas estações, enquanto na sala de aula tradicional, né, você tenha mais dois núcleos, mais duas estações. E cada estação dessa desenvolvendo uma atividade diferenciada, como mencionado anteriormente. Por exemplo, em uma delas, com um equipamento de som, o estudante poderá escutar uma música que traz consigo uma grande parte do conteúdo que deverá ser estudado. Outra estação apresenta um computador, no qual o estudante deverá desenvolver pesquisas que o direcionem a depreender melhor o tema. Em outra mesa, ou em outro satélite, em outro núcleo de estudo, lá na biblioteca, ele deverá fazer uso dos livros para
identificar termos, conceitos e discutir estes que foram encontrados com os colegas que fazem parte daquele grupo. É bem interessante ver o dinamismo desenvolvido frente a uma aula pautada no ensino híbrido. E também compreender que o estudante deverá começar em uma e concluir todas. Sério, Gabriel? Como é que ele irá transitar por todas ao mesmo tempo, num curto período de 50 minutos? Se você se organizar e tomar cuidado para que o tempo seja de fato distribuído de forma igualitária e que as atividades não sejam coerentes com o tempo que for disponibilizado, você poderá ter o controle e assegurar que de fato a atividade seja execuível e que teu educando consiga aprender o conteúdo através dela. Todos deverão passar por todas as estações e se um dos grupos de estudantes definido iniciar no satélite, no núcleo, né, ou na estação da música, outro deverá iniciar naquele da pesquisa, outro deverá iniciar naquele que se baseia no debate e por aí vai. Então, conforme podemos ver a seguir, no exemplo que eu preparei para vocês, temos a instauração de estações que preconizam a aprendizagem integral do educando, lhes ofertando uma série de atividades distintas de acordo com a sua necessidade. Durante o desenvolvimento das atividades de um ensino híbrido, o professor deverá sistematizar as ações qual deseja executar junto aos educandos, a fim de que os grupos de estudo sejam bem definidos e as ações sejam bem delimitadas. Portanto, considerar múltiplas inteligências é o primeiro passo para que, de fato, o professor possa construir um caminho sólido e efetivo no que se propõe quando da efetivação de habilidades e competências por parte do protagonista do processo de ensinagem. Portanto, em um primeiro núcleo de pesquisa, na primeira estação, por exemplo, o professor poderá pedir que, fazendo uso do aparelho celular smartphone, o grupo entreviste um funcionário da escola acerca de um tema, como por exemplo a própria quarentena por Covid-19. Em um outro grupo, em uma outra estação, o professor deverá solicitar que, nesta, os educandos pesquisem o tema com auxílio de livro e de computadores, já integrando também, como a primeira estação, a tecnologia em prol da aula em questão. Numa terceira estação, o professor poderá solicitar que o grupo escute uma música que lhes apresente o conteúdo de forma lúdica, ou até mesmo um vídeo e outras mídias distintas. E por fim, no último grupo, na estação de número 4, desenvolvam uma discussão acerca do tema junto aos colegas. Com o passar de 10 minutos, os educandos deverão transitar entre as estações, desenvolvendo as ações solicitadas pelo professor e explicitadas nesse slide. Portanto, a definição e a sistematização de atividades múltiplas que também compreendam as múltiplas inteligências se faz fulcral. No livro Inteligências Múltiplas na Prática, o pesquisador Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, compreende que o ser humano não apresenta uma única inteligência, mas sim várias, que alguns terão maior afinidade, outros terão menor afinidade. São
inicialmente propostas 8 inteligências por Howard Gardner. São elas a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência musical e a inteligência natural ou naturalista. Bom, essas 8 inteligências acabam sendo manifestadas com um maior grau de afinidade por cada indivíduo. Quando eu recitei elas para vocês, eu citei elas para vocês, acredito que algumas devem ter chamado maior atenção. Alguns de vocês devem ter pensado, caramba, eu tenho essa, eu tenho aquela. Mas na verdade vocês têm todas. Contudo, tem maior afinidade com algumas específicas. E portanto, o questionário diagnóstico pode indicar ao professor quais inteligências são mais agradáveis ao público-alvo daquela prática de ensino híbrido e, portanto, permitem que o educando tenha maior aprazível acerca da prática proposta pelo professor. Vamos buscar desenvolver atividades em ensino híbrido, mas que integrem também as múltiplas inteligências. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa e que vocês possam, de fato, se dedicar a integrar as metodologias ativas em sua prática didático-pedagógica de agora em diante. Ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.